bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a repórter Fernanda Vox, que vai comentar as reportagens sobre ciência e tecnologia aqui na cidade de Petrópolis. Na agenda tecnológica, Fernanda Vox faz informativo daquilo que é importante para a cidade quando o assunto é ciência e tecnologia. Seja bem-vindo, a gente volta já. Muito bom dia a todos, eu sou Fernanda Vox, trazendo mais uma vez a agenda tecnológica da semana. Como destaque, nessa quinta acontece uma palestra gratuita na Fundação Getúlio Vargas aqui em Petrópolis. O tema dessa palestra é a importância do planejamento estratégico na gestão. Ela vai acontecer às 19h no Polo Petrópolis da Fundação Getúlio Vargas, nesse endereço que você pode conferir aí na tela. Lembrando mais uma vez que a palestra é gratuita, mas que as inscrições precisam ser feitas pelo telefone 2231-0822. O CVT também está com inscrição aberta para a 4ª rodada de cursos, né, nesse ano. São cursos gratuitos também. As inscrições podem ser feitas pela internet no www.faetec.rj.gov.br e elas são feitas no período de 1º de agosto até o dia 10 de agosto. Então ainda não começou, começa no dia 1º, né? A data do sorteio dessas vagas vai ser no dia 12 de agosto e a matrícula vai ser entre o dia 13 e o dia 18 de agosto. Os cursos que estão disponíveis no momento são de auxiliar de cozinha, bartender, garçom, promotor de vendas, auxiliar administrativo, recepcionista, operador de telemarketing. O requisito para todos os cursos é, a partir dos 18 anos, ensino fundamental completo. Na parte dos cursos administrativos, que é auxiliar administrativo, recepcionista e operador de telemarketing, a escolaridade é pelo menos o 2º ano do ensino médio concluído. Esses são os cursos disponíveis lá no CVT Petrópolis, os cursos gratuitos, inscrição pelo site. Obrigada, Márcio. Bom dia. Bom, Fernanda, hoje é nosso programa um pouco diferente. Nós vamos comentar um pouco sobre as reportagens aqui da cidade na área de ciência e tecnologia. Nós começamos o programa em fevereiro, né, com uma pauta aqui extensa com relação à ciência e tecnologia, onde nós temos assuntos na área de políticas públicas, na área de ciência e tecnologia, na área de novas empresas, startups aqui na cidade, na área de projetos de pesquisa. Tivemos aqui falando sobre Big Data, né, falando sobre pauta online, falando sobre novos projetos da garotada, o Orabus Petrópolis. Tivemos destaques aqui da nossa garotada, da nossa juventude de Petrópolis, como, por exemplo, o Lucas Marques e o Tiago Tavares, o Prêmio Jovem Cientista. Tivemos aqui na semana passada também um outro projeto de pesquisa aqui na cidade de Petrópolis, que é o de computação quântica com Renato Portugal. Então temos aqui, né, discutido e debatido nesse programa essa questão da ciência e tecnologia aqui em Petrópolis. E hoje nós selecionamos algumas reportagens, né, Fernanda, onde a gente vai ilustrar um pouco o que está acontecendo aqui na cidade quando o assunto é ciência e tecnologia. Fernanda. Então, Márcio, a primeira matéria que eu estou trazendo para hoje é uma matéria nova, tá? E ela tem relação com o crescente número, né, de casos de infarto que tem acontecido. Por causa, né, desse fato médico, né, eles agora estão utilizando um equipamento que funciona de maneira autônoma nos hospitais, né, e para diagnosticar. Ele mede os níveis de um hormônio no nosso corpo, né, o nível de enzimas, que elas denunciam se a pessoa realmente foi vítima de um infarto ou não. E, às vezes a pessoa chega com sintomas de infarto, mas na verdade ela tem outra coisa, outra doença. E o diferencial desse equipamento é que ele funciona de maneira autônoma, ninguém precisa operar ele, né? Você só vai lá, coloca o material recolhido e depois o resultado vai direto pela rede do hospital até o médico, que pode verificar isso em 15 minutos. Então, para uma pessoa que está sofrendo um infarto, né, essa rapidez de diagnóstico é muito importante.
né? Vamos lá, então? Pode rodar aí, Peter, por favor. O número de infartos aumentou consideravelmente nos últimos anos. O aumento da expectativa de vida faz com que as consequências de hábitos desregrados e o estresse se apresentem em forma de problemas de saúde. A sobrevida da população sendo bem maior agora, a vida média está aumentando a cada ano que passa, começam a aparecer as doenças relacionadas à idade, relacionadas ao maltrato do próprio corpo que a população faz, né, e não se preocupa. Há 50 anos atrás a vida média era 48 anos, então ninguém tinha infarto porque morria antes de outra coisa. Quer dizer, hoje não, hoje a vida média está bem mais longa do que isso. E aquele relaxamento com o próprio corpo vai começar a pagar o preço dos 60 anos, dos 70 anos. Em harmonia com a vida humana mais longa, avanços tecnológicos contribuem para a medicina e possibilitam diagnósticos mais seguros que conduzem a um tratamento eficaz, como no caso de um infarto, quando a medicina corre contra o tempo para salvar o paciente. O paciente chega na urgência ou emergência do hospital, onde é solicitado a dosagem de enzimas cardíacas dele. São enzimas que vão diagnosticar um possível infarto do miocárdio do paciente. O aparelho realiza o processamento de dados de maneira autônoma e o resultado deste exame alcança a rede do hospital, chegando até o médico que solicitou a análise. O material é colhido, ele é centrifugado, é colocado no aparelho e em 15 minutos você consegue obter os resultados das enzimas solicitadas pelo médico. Quer dizer, isso traz para o paciente e para o médico uma segurança, uma rapidez, né, e uma qualidade num diagnóstico precoce de um infarto do miocárdio. Quanto mais agilidade a gente der, quanto mais informações a gente fornecer ao médico, mais rápido ele vai conseguir diagnosticar aquele paciente e mais rápido você consegue salvar uma vida. Para o paciente, esta tecnologia significa uma chance maior de escapar da morte por infarto. Para os médicos, significa uma maior segurança para o diagnóstico. E a enzima, a dosagem das enzimas, ela pode levar o raciocínio para um infarto ou para uma síndrome intermediária, que seria um quadro intermediário entre o infarto e o não infarto e a angina de peito, ou simplesmente afastar a ideia de que seja um infarto. Eu acho que como uma primeira abordagem do paciente, acho que o exame clínico, o eletrocardiograma e as enzimas podem induzir a um diagnóstico. Fechar o diagnóstico completamente não é tão fácil. Então, essas são peças de um quebra-cabeça que vão montando um perfil para que você possa formar um diagnóstico. Apesar destes avanços, o que todos buscam é uma vida livre de problemas de saúde. Para isso, a prevenção e a mudança de hábitos ainda é o mais recomendado. Que a doença coronariana, o infarto, nada mais é do que a aterosclerose na coronária. A aterosclerose pode dar na carótida, dando uma isquemia cerebral, mas basicamente a doença aterosclerótica ela é dada por muito erro de comportamento. Sedentarismo, alimentação inadequada, doenças familiares do tipo diabetes maltratado, hipertensão maltratada. Então, na verdade, a prevenção é simplesmente cuidados importantes com o nosso corpo. Fazer atividade, se manter magro, cuidar dos níveis de colesterol do sangue, cuidar um pouco da alimentação, adquirir hábitos saudáveis. Eu acho que esse seria o mais importante. Bom, um exemplo aí de como a tecnologia pode ajudar na área de saúde. Indo pelo mesmo gancho, né, na questão da tecnologia na saúde, temos aqui a reportagem lá do LNCC, do IMAGLab. Mas também destacando, né, Fernanda, a importância que nós temos dado aqui no programa ao LNCC para justamente divulgar esse centro de pesquisa que funciona aqui em Petrópolis, mostrando para a nossa cidade o que acontece lá dentro. Eu acho que pouca gente sabia o que acontecia lá dentro da LCC em termos de pesquisa, ciência e tecnologia. Então vamos lá para o IMAGLab, a reportagem. O sistema IMAGLab foi desenvolvido no Laboratório Nacional de Computação Científica.
A instituição, sediada em Petrópolis, é cenário de pesquisas diversas no campo científico. E o ImageLab é mais uma das inovações realizadas através de seus pesquisadores. O sistema ImageLab é um esforço para fornecer à comunidade médica um conjunto de ferramentas para processar as imagens médicas, que são essas imagens que eles obtêm dos pacientes a partir de diferentes técnicas de aquisição. E eles estão forçados a utilizar o ferramental disponibilizado nessas máquinas. O que nós queremos fazer é tirar essa restrição, fornecendo um software que permita a eles fazerem isso no laptop, por exemplo. Em casa, em sala de aula, se falamos de treinamento médico, no consultório, se tem um médico que quer mostrar uma determinada imagem médica ou o processamento de uma determinada imagem médica para um paciente para explicar algum tipo de conceito. Retirando a imagem médica do equipamento de diagnóstico e disponibilizando esta mesma imagem em um laptop, o médico fica livre para estudar com mais dedicação algum caso em particular. O Hemolab possui um perfil mais segmentado na área cardiovascular. Devido ao nosso perfil de pesquisa, o foco da ferramenta está voltado para a doença coronariana, sim? A aterosclerose, a deposição de placa nas artérias do coração, que suprem sangue ao coração. Nesse sentido, temos várias ferramentas para tratar diferentes tipos de imagens médicas, desde tomografia computadorizada até imagens de ultrassom intravascular, que são os dois métodos mais utilizados na prática, além da própria angiografia, né? O software pode ser obtido de maneira gratuita pelo site www.hemolab.lncc.br. Mas a equipe do ImageLab continua desenvolvendo o sistema. Isso não impede que um profissional da área comece a utilizá-lo. Só é preciso que ele acompanhe as atualizações das versões. Ele já tem uma versão disponibilizada para que possa ser descarregada por qualquer interessado. O local para descarregar a ferramenta também foi publicamente divulgado. Porém, as pesquisas continuam e novas versões virão se sobrepor com melhores desenvolvimentos, ferramentas mais poderosas, que sejam de maior utilidade ainda para a comunidade médica. Além do ImageLab, também está disponível outro sistema que pode ser encontrado no mesmo site. No Adam Web é possível estudar todo o sistema arterial em 3D, sendo útil tanto para médicos quanto para acadêmicos e universitários. Temos atualmente 2 desenvolvimentos que já estão com uma maturidade suficiente para poder fazer essa divulgação aberta, né? Que uma é o ImageLab, como acabamos de falar, ferramenta para processamento de imagens, e por outro lado o Adam Web, que é também um ambiente web para que a pessoa possa ver como trabalha o sistema arterial nos seres humanos. São através de simulações, uma descrição do que acontece com a circulação sanguínea no corpo humano. Fernanda, você tem feito várias pautas lá no LNCC, né? Você conhecia isso tudo que acontece lá no LNCC? Antes de trabalhar com imprensa, a gente nem imagina o mundo que tem lá, né? Até porque a gente tem essa visão, assim, quando a gente pensa em tecnologia e não está inserido, né, dentro desse meio, né? A gente só pensa em quê? A gente pensa em celular, pensa em tablet, pensa nessas coisas, né, que a gente usa, né? No dia a dia. A gente não faz ideia dos sistemas que são criados para a área de saúde, para a área de educação, para áreas tão diversas, né? Até engenharia, se usa tanta tecnologia. A gente está imerso nesse mundo muito mais do que a gente imagina, né? E a gente vê ainda mais esses avanços na área de saúde, né? Como que está avançado, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir morrer de velhice, né? Vai ser impossível isso. Porque as coisas são muito rápidas, acontece tudo muito rápido, evoluem, né? Eu acho que um ponto a destacar também, né, Fernanda, que você tem trazido com as suas reportagens, justamente quando a gente fala de ciência e tecnologia, assim, essas coisas mirabolantes, está sempre olhando para fora. E aqui a gente está vendo aqui do ladinho. Aqui no LNCC nós temos uma série de projetos interessantes de ciência e tecnologia que afetam a nossa vida. Exatamente. E estão sendo feitos aqui
né, do nosso lado, praticamente, né? Às vezes a gente acha que está tudo inalcançável, né, mas na verdade está aqui. Né? E o que eu acho muito interessante também sobre essa divulgação do LNCC é inspirar, né? Porque a gente vê pessoas, às vezes adolescentes, né, cursando lá o ensino médio, sem a menor ideia do que vão fazer da vida. Eu só gosto de jogar videogame o dia todo, né? De repente ele fazer essa visita, que agora tem, né, as visitas, né, que podem ser feitas no LNCC, de repente levar, né, uma turma secundarista para o LNCC para conhecer. Às vezes isso vai despertar em muitos, né, o gosto pela tecnologia no sentido profissional e de repente vai induzir muitos jovens a começar a ingressar nesse mercado de trabalho que é tão amplo e que tem tanta oferta aqui em Petrópolis, né? Na semana passada a gente teve aqui o Renato Portugal falando sobre computação quântica, que é um assunto aqui discutido em Petrópolis, né? Muita gente não sabia disso. E eu perguntei a ele, qual o seu cargo lá? O seu concurso é de quê lá no LCC? Ele falou assim, sou pesquisador. Eu pensei que fosse professor, não, mas ele é pesquisador. Então tem carreira de pesquisador no país e aqui em Petrópolis, né? Isso mesmo. A próxima matéria, inclusive, que eu estou trazendo, né? A gente já viu ela aqui, né? A proposta de hoje é justamente a gente relembrar, né, tudo que está acontecendo aqui em Petrópolis. Ela é na área de cultura. Ou seja, mais uma área onde a tecnologia está inserida, né? É sobre esse Petrópolis de todos os tempos. O espetáculo que está sendo feito em projeção, né? Em 3D, na Câmara Municipal. Peter, roda aí para a gente assistir. O lançamento do espetáculo aconteceu no início do mês e recebeu cerca de 500 pessoas. Quem não conseguiu ir nessa primeira exibição terá a chance de assistir o número neste sábado, a partir das 9 da noite. O roteiro conta com uma parte da história de Petrópolis. Então acabei elaborando um roteiro que brinca um pouco com a história da cidade. E a gente criou, então, a figura do Paulo Barbosa, que tem tudo a ver com a fundação de Petrópolis, numa viagem imaginária que ele faz com Pedro II pequeno. Então, essa viagem não tem compromisso compromisso temporal, né? A gente vai para futuro, passado. Então, o roteiro foi feito com base nessa brincadeira com a história da cidade. No elenco, um ator mirim representa Pedro II, ao lado de Arthur, que representa o mordomo Paulo Barbosa. Tem o Caio, é um garoto espetacular, ele faz parte do coral do Remi. E a gente descobriu esse menino, que é muito bom, e fomos gravar no estúdio, e ele se comportou muito bem. Foi um prazer enorme para mim contracenar com uma criança tão simpática quanto o Caio. E a gente veio aqui para casa, ensaiou e o menino foi ótimo. As projeções envolvem muita tecnologia em uma fusão de passado e presente desde a sua montagem. Associa a alta tecnologia, uma coisa de última geração, com uma parte histórica, né? Normalmente esse tipo de apresentação, quando se vê, é focado em tecnologia. Então o que a gente fez? A gente reuniu a tecnologia com o talento do Arthur, com a criação, o talento criativo dele. Ele criou um roteiro espetacular. Então a gente conseguiu isso que tem chamado a atenção, até em outros lugares, quem viu, chama a atenção dessa sacada de pegar a história, contar a história, usando uma tecnologia de última geração. Isso é muito interessante. O videomapping é o sistema de projeção utilizado para o espetáculo. O trabalho exige o manuseio de diversas tecnologias e permite a exibição com efeitos 3D, que só podem ser captados pelo público no local. A minha experiência no videomapping está sendo muito interessante de poder proporcionar esse tipo de imersão, sabe? Esse tipo de experiência, que é um negócio que ainda está surgindo, está nascendo, né? É uma novidade, é uma coisa que as pessoas ainda olham fascinadas e eu mesmo fico olhando fascinado aquilo, é uma coisa que ainda me fascina, né? E todos os equipamentos elétricos, né, para sustentar esses projetores, que eles estão exatamente fora de uma sala de cinema, né? Então a gente tem que criar para ele toda uma situação de energia, de refrigeração, de tudo para eles se tornarem confortáveis e conseguir reproduzir, né? A experiência envolve quem trabalhou diretamente no projeto e promete envolver também os espectadores deste espetáculo. De experiência a mais, foi um plus na carreira, porque você está trabalhando
com uma linguagem completamente diferente. Você já fechado num estúdio, você tem que se imaginar dentro daquele roteiro que vai aparecer, com a historinha. Então é meio como você trabalhar num filme de monstro, onde você contracena com um monstro invisível. Então você está dentro de uma cenografia, imaginando a cenografia, apesar de estar fechado num estúdio com um chroma key nas costas. Bom, Fernando, tivemos aí o exemplo da tecnologia na área de saúde e agora a tecnologia na área da cultura. É muito amplo, né? Essa próxima que a gente vai assistir agora, ela é sobre os terminais de autoatendimento, né? Que são como caixas eletrônicos que foram instalados nos terminais rodoviários, onde a pessoa pode, sozinha, né, comprar o cartãozinho dela e recarregar o cartão de passagem. Passa essa matéria aí pra gente, Peter. Os terminais do município passaram a contar com o autoatendimento para quem usa o RioCard Expresso. O objetivo é facilitar o uso do sistema de integração. O terminal de autoatendimento ele vai ser instalado nos 5 terminais urbanos de Petrópolis. É um terminal que vai facilitar o acesso do usuário do sistema de transportes ao cartão eletrônico. Ele vai servir para fazer recarga de um cartão já existente que a pessoa possua, né? A previsão é iniciar no dia 26 desse mês de maio, ou seja, a partir do dia 26 os terminais estarão disponíveis, oferecendo mais uma alternativa para a pessoa. Enquanto as máquinas estiverem sendo implantadas, haverá atendentes para orientar os usuários de transporte público. Visando facilitar esse acesso, além do terminal, vai ter uma pessoa junto a esse terminal que vai ser capacitada, vai ser treinada, com a finalidade de orientar as pessoas na utilização do terminal e também para vender o cartão, o cartão pré-carregado, o cartão expresso. O serviço visa garantir o acesso às linhas integradas, entre outros benefícios. Fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao cartão eletrônico e passem a utilizar a moeda eletrônica, o cartão, ao invés do dinheiro, por diversas razões, por razões de segurança, por exemplo, por questão de facilidade, Então, quer dizer, para ter mais rapidez no embarque. Então, tem uma série de vantagens na hora de se utiliza o cartão eletrônico. Então, o objetivo é isso, dar mais facilidade de acesso e principalmente a integração, que é uma coisa nova que passa a beneficiar todos que possuem o cartão eletrônico. O uso é simples e a máquina recebe cédulas de R$10 a R$100. Mesmo com a instalação do autoatendimento nos terminais, o usuário ainda poderá realizar recargas na loja da RioCar, que fica na Rua do Imperador, número 100. A máquina ela vai estar programada para receber notas de 10, 20, 50 e 100 reais. Então basta introduzir o cartão, introduzir também as notas. No momento em que se introduz o cartão, ele mostra o saldo existente no cartão, coloca as notas e ele atualiza esse saldo. Quer dizer, é um processo extremamente simples, mas nesse primeiro momento teremos pessoas para fazer essa orientação, organizadas pelo Sindicato das Empresas. Bom, Fernanda, fizemos aí uma varredura pequenininha do que acontece no nosso programa. A gente consegue explicar para o telespectador qual a importância da ciência e tecnologia e como é que ele pode se apropriar um pouco dela, né, Fernanda? Exatamente. E ficou faltando muita coisa. Teve muita coisa que a gente mostrou aqui no programa e hoje não deu tempo da gente colocar, em um programa só. Eu espero que isso possa despertar nas pessoas o gosto, o respeito pelo setor. E ver que não é só coisa fútil, não é só joguinho, não é só Candy Crush no celular, é muito mais do que isso. Pois é, então estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje um programa um pouco diferente, ilustrando um pouco o aspecto da ciência e tecnologia aqui em Petrópolis. Você sabe, o programa ao vivo é toda terça-feira, agora em novo horário, às 10 da manhã. E quando você quiser, você assiste o nosso programa no nosso canal do Facebook, nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento, e nossa página no YouTube com comentários, comente, participe, dê sua sugestão a respeito de temas e reportagens. Um forte abraço para você, até a próxima, tchau.